Muito boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas para o nosso dia 2 da nossa série especial. Lembrando que toda a nosso desafio é uma sequência, então é sequencial. Nós começamos ontem, tivemos problemas técnicos, por isso deixei a live gravada, deixei ela disponível. Espero que você tenha assistido a aula 1, porque a aula 2 e a aula 3 serão sequência do que nós vimos ontem. Vamos fazer o seguinte, enquanto que a gente não começa, enquanto a gente está esperando as pessoas chegarem, vamos lá, vamos colocar aqui no aviãozinho, faça isso, tá? Faça isso, sinal de gratidão por estarmos aqui, clique no sinalzinho, e aí você convida 1, 2, 3, 4... 5, 6, vá fazendo, tá? Você nunca sabe a pessoa que você pode impactar a vida, contribuir com uma mensagem diferente. Então, mandei para 20 pessoas, enviado com sucesso. Muito bem, pessoal. Esperar mais um minutinho e aí a gente começa, tá bom? Aproveite para enviar o convite para a maioria das pessoas que você possa, porque hoje nós vamos trabalhar uma coisa que vai impactar a sua vida, tá bom? Muito bem. Vamos começar então. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas mais uma vez. Para você que está chegando agora, vamos começar então a trabalhar o conteúdo da noite 2 da nossa série Mistérios Não Revelados. Nós começamos ontem, eu falei ontem de que essa série é uma tentativa de compreender os ensinamentos de Jesus de uma perspectiva não religiosa, tirar um pouco a compreensão desse livro, o Evangelho. São, na verdade, 4 livros, mas todos tratam do mesmo tema. Tirar ele um pouco dessa questão da cultura religiosa, tentar entender algumas coisas. Nós falamos ontem que o foco da nossa reflexão, ela pode ser sobre questões estruturais ou sobre questões superficiais. Lembram disso? Que é isso, usando o exemplo da casa, questões estruturais seriam entender a estrutura que mantém a parede, que mantém o telhado. E as questões superficiais seria entender as paredes e entender o telhado. Muitas vezes a gente tenta mudar uma tábua, mudar uma fachada, mas a gente não entende que o problema é estrutural. Uma questão um pouco mais profunda. Boa noite, pessoal, que está chegando agora. E nós falamos que nesse desafio nós iríamos olhar para a estrutura que permite a interpretação do Evangelho sob um novo aspecto, ok? Então, nosso tema de ontem foi o nosso vínculo com Deus e qual o papel de Jesus nesse vínculo. Nós começamos nossa reflexão ontem questionando qual o objetivo da religião. E nós chegamos à conclusão que toda religião é uma doutrina de salvação. Mas salvação do quê? Seria a salvação do sentimento de indignidade,
Mas mais que isso, além do sentimento de indignidade, é também o sentimento de culpa, de medo, de ansiedade, de insegurança, de falta de sentido que nasce desse sentimento de indignidade. E esse não é apenas o objetivo da religião, esse também é o objetivo da filosofia, é o objetivo da psicologia, é o objetivo da autoajuda, é o objetivo do desenvolvimento pessoal, o objetivo de nos libertar dos medos e dos temores que nos aprisionam. Todas essas filosofias, elas são filosofias de salvação. Salvação do quê? Salvação desse sentimento de indignidade, de não se sentir digno, de não se sentir capaz, de não se sentir como merecedor. Então, se todas essas filosofias são filosofias da salvação, o primeiro ponto muito importante que a gente precisa entender é o seguinte: se são doutrinas de salvação, salvação do quê? Nós falamos isso ontem à noite. Do sentimento de indignidade, da sensação de não merecimento, que cria medo, que cria culpa, que cria insegurança, que cria a insatisfação, a frustração, que cria, em última análise, o sofrimento. E nós chegamos à conclusão que se nós tirar um pouco os comentários, pessoal, tá pedindo, vocês estão me vendo e me ouvindo bem? Estou vendo umas pessoas dizendo que tá travando. Tá travando? Não, né? Tá tudo tranquilo? Vamos lá, então. Vou tirar os comentários para a gente fazer essa reflexão e depois a gente volta os comentários para ver a opinião de vocês sobre isso. E nós chegamos à conclusão ontem que se nós resolvêssemos o problema da indignidade, se nós resolvêssemos o problema desse sentimento de não merecimento, esse sentimento de inferioridade, nós resolveríamos quase todos os nossos problemas. Por isso, esse problema, essa ferida aberta na nossa existência, é fundamental, é essencial nós compreendermos. Agora, o que isso tem a ver com Jesus Cristo? O que isso tem a ver com o Evangelho? Jesus é considerado o Salvador. Ele veio para quê? Ele veio para nos salvar. Isso está muito claro, está muito evidente. Então, o que é o Evangelho? O Evangelho é uma doutrina de salvação. Eu estou fazendo uma recapitulação do que nós vimos ontem, para a gente dar sequência ao conteúdo de hoje. Mas é importante a gente ter isso presente. Então, o Evangelho é uma doutrina de salvação. Mas salvação do quê? Jesus veio nos salvar. Mas salvar do que, na verdade? Se nós não sabemos do que Jesus veio nos salvar, como é que nós queremos entender o Evangelho? Mais ou menos como você fazer uma viagem. Você primeiro precisa saber para onde você quer ir, qual o objetivo dessa viagem, e depois você prepara o roteiro, depois você estuda os meios para ir, o que você precisa e tudo mais. Então, Jesus veio nos salvar do quê? E isso é importante para você entender o que nós vamos falar hoje. Jesus veio nos salvar desse profundo sentimento de indignidade, esse profundo sentimento de inferioridade. Presta atenção. Ao mesmo tempo, nós vimos isso ontem, esse sentimento, ele nasce do quê? Da ideia do pecado original. Você sofre, por quê? Porque você se considera um pecador. Ou quando você se considera um pecador, você sofre. E você espera que Jesus lhe salve, que Jesus lhe perdoe.
Então, a primeira coisa que você precisa entender, para você entender o Evangelho, é entender que a doutrina de Jesus também é uma doutrina de salvação. Você pode ir pelos meios da autoajuda, você pode ir pelos meios do desenvolvimento pessoal, você pode ir pelos meios da filosofia, mas tudo isso nos leva ao mesmo objetivo, que é nos salvar. Salvar do quê? Da sensação de não ser ninguém, de ser indigno, de não ser importante, da vida não valer a pena, de não encontrar o sentido da vida. E isso, nós vimos ontem de noite, isso nos remete a duas perguntas. Se o Evangelho é uma doutrina de salvação, a questão que nós precisamos entender é, primeiro, salvação do quê? E aí nós falamos toda a aula ontem. Perda da intimidade com Deus. O nosso sentimento de indignidade, ele nasce da perda da intimidade com Deus. Mas preste atenção, para você não se dispersar em relação ao conceito de Deus, que nós vimos ontem à noite. Quando a gente fala a palavra Deus, é até perigoso usar a palavra Deus, porque a palavra Deus, ela tem um histórico tão pesado que a gente dificilmente consegue se desapegar desse histórico. Está entendendo? A gente tem tanto condicionamento, a gente conhece tanto conceito sobre a ideia de Deus, que por mais que a gente se esforce, a gente não consegue se libertar desse conceito. E esse conceito, muitas vezes, é o conceito que nos foi ensinado quando nós éramos criança. Que Deus é aquela figura paternal, aquele homem brabo, raivoso, vingador, sentado em cima de uma nuvem, com um cajado na mão, e quando ele aponta para alguém, é um raio que quer partir essa pessoa no meio. E se você se comportar bem, aí você vai receber uma bênção. Às vezes as pessoas dizem que Deus falou comigo e ele me mostrou algumas coisas. Às vezes a pessoa se salva de uma doença, ele diz, foi Deus que me salvou dessa doença, Deus me libertou do câncer. E aí eu fico pensando, pois é, e a minha tia que morreu de câncer, por que Deus não libertou ela? Por que Deus só libertou esse fulano, essa fulana? Por que Deus não fala com todo mundo? Ah, porque nem todo mundo é digno. Tem alguns problemas com isso. Mas vamos voltar a essa questão. A salvação do quê? A salvação da perda da intimidade com Deus. E o que seria essa intimidade com Deus? Nós vimos ontem à noite. É a nossa essência. Agora, a segunda pergunta é a seguinte. Se o Evangelho é uma doutrina de salvação, e se o objetivo é nos salvar da indignidade, do pecado que nos separa de Deus, aí vem a segunda pergunta que nós vamos trabalhar hoje. Como Jesus propõe essa salvação? Qual é a proposta dessa filosofia de Jesus no sentido de nos libertar desse sentimento de indignidade? O que ele realmente nos ensina no Evangelho? Tipo, como é que ele propõe nos salvar do pecado? Pecado original, lembram? É errar a origem. Nós pensamos que nós somos uma ideia na cabeça e nós passamos a viver como se nós fôssemos a ideia na nossa cabeça e nós nos esquecemos de quem nós verdadeiramente somos. Então, como Jesus propõe essa salvação? Isso é muito interessante. Muito interessante. E sempre lembrando que eu não estou em nenhum momento preocupado com o que as religiões falam. As religiões, elas são doutrinas de salvação também,
E eu também não estou invalidando o que as religiões falam. Eu mesmo, durante muito tempo, eu estudei num colégio para ser padre. Eu fui seminarista, fui catequista. Então, assim, eu não desqualifico a importância da religião, seja ela qual for. Eu, pessoalmente, eu e a Fabiana, nós gostamos muito de participar da vida religiosa. Mas existem maneiras de você questionar para tentar encontrar caminhos mais eficazes nessa busca. Então preste atenção. Como Jesus propõe essa salvação? Sempre lembrando isso que eu falei ontem de noite. Existe Jesus e existe Cristo. São duas coisas diferentes. Quem é Jesus? Jesus é a pessoa histórica. Jesus é o homem que viveu há 2000 anos atrás, lá em Jerusalém. Ele tem uma história, ele tem nascimento, crescimento, morte. Isso é Jesus. E existe o Cristo, que é diferente de Jesus. Jesus é o homem que viveu, o homem histórico, a pessoa, o ser, com cabelos, com olhos, o ser humano que viveu 2000 anos atrás e que viveu a sua divina existência. E o que é Cristo? Cristo é outra coisa. Cristo é a divina existência. Por isso que há uma confusão, porque a gente muitas vezes personifica Jesus. A gente idolatra o homem Jesus, mas se esquece completamente do Cristo. Porque quando a gente comete esse erro, a gente não entende o Evangelho. Porque, presta atenção, quantas vezes na Bíblia Jesus dizia, eu não sou desse mundo. Como ele não é desse mundo? Ele estava ali, carne e osso, mas ele dizia, eu não sou desse mundo. Aí ele dizia o seguinte, no mundo vocês vão ter tribulações, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. O que significa vencer o mundo? O que significa não ser desse mundo? Lembro da diferenciação que nós fizemos ontem de noite entre o reino desse mundo e o reino dos céus. E eu e você, nós também vivemos nesses dois mundos. Nós vivemos nesse mundo, no reino desse mundo, onde existem tribulações, mas nós também vivemos ao mesmo tempo no reino dos céus. Só que nós perdemos essa conexão com o reino dos céus. E isso cria a nossa indignidade. E é isso que nós vamos aprofundar hoje. Então, quando Jesus fala no Evangelho, praticamente tudo que está escrito, e sempre lembram que o que nós temos de Jesus não é um livro editado, elaborado, que Jesus, os apóstolos sentaram, pensaram, escreveram. Nós também não temos um podcast transcrito de Jesus. Nós temos fragmentos que foram narrados por outras pessoas, muitos 50 anos depois da existência de Jesus. Então, o que nós temos? Nós temos fragmentos dos ensinamentos de Jesus. E não existe nenhum original dos evangelhos. A maioria das cópias que existem foram descobertas 100 anos depois de Jesus. Então, sempre que Jesus nos fala, quem fala não é o homem, mas é aquilo que ele chama do o Espírito da Verdade. Tem uma passagem onde ele diz, as coisas que eu falo não vêm de mim, do homem Jesus, mas elas vêm do Pai que está em mim
quer dizer, do Espírito de verdade, da essência divina, que através de mim faz a sua obra. Então, o que Jesus como Cristo nos diz sobre a salvação? Se você olhar, eu vou pegar João 14, tá? Eu até fiz umas anotações aqui, tá? João 14, ele diz o seguinte: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Anote isso. Ponto 2. Se vós me conhecesseis a mim, também conheceríeis ao Pai. Depois, não crês tu que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras, é ali que ele fala isso, as palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é que faz as obras. Presta atenção que isso é muito importante para nós entendermos, e não só entendermos, mas para nós nos libertarmos desse sentimento de inferioridade, desse sentimento de indignidade, desse sentimento de culpa que a tradição coloca sobre nós. Aí ele diz o seguinte: crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede-me ao menos por causa dessas mesmas obras. Preste atenção. Não vos deixarei órfãos. Eu voltarei para vós. Depois, se alguém me ama, guardará a minha palavra e meu Pai o amará. E viremos para ele e faremos nele morada. Depois, eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o lavrador. Toda a vara em mim que não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Estais em mim, olha aqui de novo, estais em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Eu quero que você... Por que eu estou lendo isso? Para nós entendermos como Jesus propõe a salvação. Entender como, se a doutrina dele é uma doutrina de salvação, e se essa salvação é para nos salvar da indignidade, como ele propõe essa salvação? E aí ele diz o seguinte: se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara e secará. Depois, se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Então, vou parar por aqui. A intenção não é ler o Evangelho. A intenção é entender a estrutura que nos permite compreender o Evangelho. Mas a partir desses trechos que eu tirei, desses recortes que eu fiz de João 14, 15, 16, que conclusão nós podemos chegar? Vou repetir. A doutrina de Jesus é uma doutrina de salvação. Salvação do quê? Salvação do sentimento de indignidade. Onde nasceu esse sentimento de indignidade? Ele nasceu no Éden. O sentimento de indignidade nasceu no Éden. O que aconteceu no Éden? Nós perdemos a intimidade com Deus. Foi isso que aconteceu no Éden. Nós vimos isso ontem à noite. Nós perdemos a intimidade com Deus. Então, qual é a proposta de salvação de Jesus? Está claro nesses textos que eu li. Qual é? Através da unidade. Vocês viram? Ele só fala eu em mim, o Pai em mim, para que todos estejamos um no outro. É tudo que ele fala. Então,
qual é a proposta de salvação? A proposta de salvação de Jesus é uma doutrina da unidade. Unidade com quem? A unidade que foi perdida lá no Jardim do Éden. Então o que acontece? Tudo que Jesus veio fazer, e eu sei, isso choca, tá? Isso choca porque isso contradiz muita coisa do que a gente aprendeu, mas se você tentar se abrir para isso, a sua vida muda, a sua realidade muda, e você vai começar a olhar para qualquer canto do evangelho e você vai entender isso. Todo o discurso de Jesus é esse discurso insistente de unidade. Todo o discurso de Jesus é esse discurso insistente de unidade, de tentar nos unir. Portanto, anote, a doutrina de Jesus é uma doutrina de unidade. A salvação que ele promete é o resgate da unidade perdida no Éden. Falando para os apóstolos, ele disse o seguinte, não estava falando para os apóstolos, ele estava orando a Deus, ao Pai, em favor dos apóstolos. E aí ele disse o seguinte, eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela minha palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós. Olha de novo essa unidade, olha de novo essa sensação de unidade, que todos nós somos um, eu e você somos um, e ele se coloca no nosso mesmo patamar, e ele traz Deus, o Pai, junto disso. Eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade. Pai, aqueles que me deste, quero que onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste, porque tu me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, presta atenção, o mundo, lembram o reino desse mundo e o reino dos céus? Então ele diz o seguinte, o mundo não te conheceu. O mundo, quer dizer, o mundo, o reino desse mundo não te conheceu, mas eu te conheci, Jesus disse. E estes conheceram que tu me enviaste a mim. Eu lhes fiz conhecer o teu nome e lhe farei conhecer mais, para que o amor com que me tens amado esteja neles e eu neles esteja. Então toda a doutrina de salvação de Jesus é a doutrina da unidade, a doutrina do resgate daquilo que foi perdido no Jardim do Éden. Então é importante você entender essa sequência. Isso está muito claro na parábola do filho pródigo. O que era o filho pródigo? Ele vivia em abundância, em plenitude na casa do pai. Jardim do Éden. O homem vivendo em intimidade, em plenitude com o pai. Aí chega o momento que ele diz o seguinte, me dá a minha parte da minha herança, que eu vou seguir meu caminho. O pai, benevolente, dá a parte da herança e ele vai, o filho pródigo vai embora. Vai para terras distantes. O que significa? Ele cria uma identidade, ele se identifica com uma outra realidade. E isto o separa da casa do pai. Então, o segundo passo é sempre a identificação. Nós nos identificamos com o conhecimento.
a identificação com o conhecimento. E, de novo, não é aquele conhecimento técnico, é a noção de eu. Você se entende como um indivíduo separado, um ramo cortado da videira. E aí, ele começa, numa terra distante, ele começa a buscar prazeres mundanos. E nisso ele desperdiça a sua herança. Então, eu e você, nós recebemos como herança o sopro divino, o poder de criar. Nós recebemos muita coisa. Está na Bíblia também. E o que nós fizemos com essa herança? Com o poder de criar? Nós criamos um falso eu. E isso nos separa da casa do Pai. E o que aconteceu com o filho pródigo? Ele começou a buscar os prazeres nas coisas da vida. E nós fazemos isso também. Só que aí conta a parábola que uma grande fome caiu sobre a região. O que é essa grande fome? Pensa na tua fome. Não é a fome, falta de comida, mas é a fome de espírito. É a sensação de não ser ninguém. É a sensação de ter que ter para ser. A necessidade de sempre estar correndo atrás da felicidade. A sensação de sempre estar acumulando coisas, porque você acha que quanto mais você tem, mais você vai ser. Por quê? Porque você tem essa sensação de não ser ninguém. Quantas vezes nós já ouvimos as pessoas falarem, cara, eu ainda não sou ninguém, eu não tenho nada. Como você não é ninguém? Você não é quem você é? Não, eu não sou ninguém. Eu não tenho nada. Por quê? Porque nós equiparamos ter com ser. E aí nós sempre estamos buscando mais porque nós achamos que isso nos torna mais. Daqui a pouco nós vamos entender por que isso acontece. Mas aí o filho pródigo está com essa necessidade, essa grande fome. E isso cria o quê? A insatisfação. Nós vivemos insatisfeitos. Nós nunca estamos satisfeitos com nada. Nós nunca estamos satisfeitos com nada. E essa insatisfação, ela geralmente nos leva para o fundo do poço. Por quê? Porque nós sempre estamos olhando para aquilo que o outro tem e nós estamos invejando o que o outro tem. Nós nunca nos perguntamos. Então, o que acontece? O que acontece? O filho pródigo teve o mesmo problema. O filho pródigo, ele acabou indo cuidar dos porcos numa fazenda, onde ele passou a invejar a comida dos porcos, vê se pode. Começou a invejar a comida dos porcos. E isso acontece com muitos de nós. Nós chegamos no fundo do poço. O sofrimento do fundo do poço, se nós estivermos atentos, ele nunca é em vão. Esse sofrimento, ele nos desperta para a realidade. Ele nos desperta para a plenitude que existe para além de todo esse acúmulo de coisas. E aí o que acontece? O filho pródigo, diz a história, a Bíblia, cai em si e se lembra da fartura que existe na casa do pai. E aí ele começa a jornada de volta. A introspecção, quando a gente se volta para dentro, ao invés de olhar para fora, essa introspecção, ela faz com que a gente perceba que tudo que a gente buscou lá fora existe dentro de nós. E esse é o grande segredo da vida. O grande segredo da vida, e de novo, aquilo que eu falei ontem de noite, não existe problema. Você pode morar numa mansão, você pode ter uma Ferrari, você pode ter 5 trilhões de dólares na conta. Isso tudo não é importante. Desde que você não se identifique com isso. Você também pode ser uma pessoa pobre, que não tem nada, mas você está tão identificado com essa pobreza
que isso também não te deixa em paz. Então, não existe diferença entre o multibilionário, que está identificado com o que ele tem, e com o pobre, com o sofredor, que está identificado com o sofrimento. O problema está nessa identificação. E aí, o que acontece? O filho pródigo, ele se desperta, ele cai em si e ele começa a jornada de volta para a casa do pai. E o que isso significa? Isso significa que quando ele chega, ele é recebido com júbilo, com festas, com honrarias. Por quê? Porque ele cumpriu a missão, ele cumpriu a jornada. E o que Jesus quer nos ensinar com a jornada do filho pródigo? Que eu e você somos o filho pródigo. Nós saímos da casa do pai e nós estamos sofrendo. O que nós precisamos é cair em nós, despertar, olhar para dentro, perceber que o tesouro interior é maior do que qualquer coisa exterior. E aí, quando nós encontrarmos esse tesouro interior, aí nós vamos viver em paz, nós vamos viver plenos, nós vamos viver completos. E a partir disso, nós podemos buscar o que nós quisermos da vida. Então, o que isso tem a ver com o Éden? Foi no Éden que nós saímos da casa do pai. E lembre sempre que o Éden é um estado de espírito, um estado de consciência. Não é um lugar histórico. Isso é uma metáfora, é um mito riquíssimo, poderosíssimo, mas nós não o entendemos. E o que Jesus veio fazer, na verdade, a missão de Jesus é aquele cair em si. A doutrina da salvação, o maior esforço de Jesus foi para que acontecesse com nós aquilo que aconteceu com ele lá no deserto, como nós vimos ontem. Então, aqui nós temos a resposta para a segunda questão. Como Jesus propõe a salvação do nosso sentimento de indignidade, do nosso sentimento de incapacidade, do nosso sentimento de não ser ninguém, do nosso sentimento de insuficiência, do vazio existencial, desse sofrimento silencioso que cada um de nós sente. Através da unidade. O que seria isso? Restabelecer a unidade entre o humano e o divino. Porque pensa comigo, nós vivemos como humanos. Nós vivemos como seres humanos, eu e você. Então o que acontece? Fabiana, tu pode vir aqui um pouquinho, por favor? Então o que acontece para você entender? Toda a Bíblia, toda a doutrina de Jesus, me parece, pelo menos a mim, me dá um bloquinho e os pincéis que estão na gaveta, que eu quero fazer uma ilustração para explicar uma coisa. Então, o que acontece? Todo esse movimento, me parece, e comece a ler a Bíblia, no sentido, a Bíblia, quando eu falo do Evangelho, no sentido de entender como ele faz essa reconexão. Um bloquinho daqueles que estão ali e os pincéis que estão nessa gaveta aqui de cima. Então, o que acontece? O que eu quero que você entenda? Primeiro, a doutrina de Jesus é uma doutrina de salvação. Salvação do quê? Salvação da indignidade, do sentimento de indignidade que nos habita. Por que nós sentimos esse sentimento de indignidade? Por causa daquilo que aconteceu lá no Éden. Obrigado. O que aconteceu lá no Éden? Nós comemos a fruta do conhecimento, nos identificamos com o conhecimento e nós nos afastamos da nossa essência, que é divina. E com isso nós passamos a viver uma vida como se nós fôssemos um ramo cortado da videira. Agora, como Jesus propõe essa salvação?
fazer essa união que foi rompida lá no Jardim do Éden. E aí vem uma questão crucial. O que eu vou falar agora talvez seja a coisa mais importante que você possa entender na vida. E isso poucas pessoas entendem. Poucas pessoas entendem. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quando? Quero que você comente aqui, responda. Quando essa unidade vai ser restabelecida? Quando essa unidade vai ser restabelecida? Escrevam para mim nos comentários. Quando essa unidade entre o humano e o divino vai ser restabelecida? Jesus fala muito nisso. Fala o tempo todo nisso. Quando essa unidade entre você, humano, o falso eu que habita sua cabeça, e o seu eu verdadeiro, quando isso vai ser restabelecido? Escreva para mim nos comentários. Escreva para mim nos comentários. Eu ainda não estou vendo os comentários aqui. Vou assistir aqui do meu outro celular, porque eu nem posso fazer isso. Está só aparecendo aqui pessoas que estão me seguindo e eu não consigo ver os comentários. Mas eu vou chutar aqui, tá? Eu vou chutar aqui. Jesus fala muito disso. Jesus, ele diz o seguinte, presta atenção numa passagem, ele diz assim: na intimidade com Deus, quando voltar para casa, a essência, quando vivemos amor, essência, no agora, diz o Alex Medeiro. Ô Alex, tudo bem? Quando conseguirmos nos conectar com o Pai. Vocês estão espertinhos, hein? Porque o que acontece na consciência plena, mas quando acontecer a unidade, exato, Wagner, mas o que eu quero saber é o seguinte, presta atenção, quando isso vai acontecer? Em que momento? Eu sei quando a unidade vai acontecer. Quando começamos a viver da essência. Mas a questão toda é a seguinte, presta atenção. O grande equívoco, ele nasce, certo, Simone, certo? Presta atenção. Vou lá. Vou fechar aqui um pouco, tá? Vocês estão espertos. Mas presta atenção, a maioria nunca percebe isso. Porque Jesus fala muito em vida eterna. Em vida eterna. Por exemplo, porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Em João 17 diz assim: esta é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro. Agora, o que é a vida eterna? O que nós aprendemos? Presta atenção, isso é extremamente importante. Nós aprendemos uma coisa, vou usar aqui um bloquinho para ilustrar, que é o seguinte: que nossa vida é como um caminho. Nossa vida é como um caminho. Ela nasce aqui, e aí a gente anda, e vamos supor que hoje, nesse momento, nós estejamos aqui. Então, a gente tem a sensação, a ideia de que isso que a gente já percorreu é o passado. E aqui onde nós estamos é o presente. E o que ainda tem para percorrer é o futuro. Essa é a relação que a gente tem com o tempo. O que nós já vivemos é o passado. Olhando para trás, nós vamos ver o passado. Olhando para frente, o que ainda temos para viver é o futuro. E essa é a grande ilusão do tempo.
Por quê? Porque você não nasceu no passado e você nunca vai viver no futuro. Toda a sua vida, ela passa num único ponto. E você nunca sai desse ponto. Esse único ponto, você nasce nele. Você aprende a caminhar nele. Você aprende a falar nele. Você fica velho nesse ponto. Esse ponto é a única coisa real que existe. Ah, mas e o passado? O passado, ele só existe na sua mente. O passado, ele só é um traço da memória de um agora que aconteceu num momento passado. Tá entendendo? Ah, mas e o futuro? O futuro é uma projeção mental. Não existe futuro. Ah, existe. Amanhã, ao meio-dia, vai ser 12 horas e vai ser dia 12. Sim, mas quando esse meio-dia chegar, na verdade, ele vai ser o quê? Ele vai estar dentro desse ponto. Quando você almoçou ontem de meio-dia, onde você estava? Você estava dentro desse ponto. Esse ponto aqui é o eterno agora. A eternidade, nós aprendemos na escola, na vida, nós aprendemos que a eternidade é um tempo sem fim no futuro. Então, quando nós morrer no futuro, nós vamos ir para a eternidade. E isso é uma ilusão. Se o futuro é uma ilusão, e se a eternidade for um tempo sem fim no futuro, ele também vai ser ilusão. O que é a eternidade? A eternidade é o momento presente. É o agora. Deus vive aqui. Deus vive aqui. Deus vive nesse ponto. Por isso Jesus disse: entrem pela porta estreita. O que seria a porta estreita? Não é a porta do céu. A porta estreita é a porta que nos leva ao reino dos céus. O que é o reino dos céus? É a eternidade onde Deus habita. Deus habita nesse ponto. Deus habita no agora. Deus não pode habitar o amanhã. Deus não tem tempo. Deus é atemporal. Então, quando Jesus diz, entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que levam à perdição, e são muitos os que entram nela, isso significa exatamente isso. Que se você se perder no passado e no futuro, você vai se perder por quê? Porque todo o ressentimento, toda a mágoa, toda a inveja, todo o ódio, toda a raiva, toda a vingança, que se transforma na violência do futuro, está no passado. Quando nós carregamos os sofrimentos, as mágoas, os sentimentos do passado, nós nos desconectamos com essa porta estreita, que é o reino do céu. O barulho mental, como eu falei ontem de noite, a mente ela sempre está indo entre o passado e o futuro, remoendo as coisas que aconteceram 10 anos atrás, planejando pequenas vinganças, projetando pequenas desgraças que nunca acontecem, ou que muitas vezes a gente cria. Então ele diz assim, como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida. Jesus sempre fala da vida. O que é a vida? O que é a tua vida? A minha vida são os meus problemas. A minha vida é essa desgraça da minha sogra que está vivendo 4 meses aqui em casa e não arreda o pé e não deixa um segundo de paz. A minha vida é um inferno. Não. A sua condição de vida é essa. A vida é outra coisa. Quando você morre, o seu corpo fica. A sua condição de vida fica. Ah, você estava devendo, essa dívida fica. A única coisa
real e verdadeira é a vida que existe dentro de você. E essa vida é eterna. Só que você não dá bola para essa vida. Você sentir a vida. E aí vem uma pergunta muito importante, muito interessante, que, sei lá, algum escriba fez para Jesus. Ele disse o seguinte: Mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei? Perguntou Jesus. E aí o escriba respondeu: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento. E ame o seu próximo como a si mesmo. E Jesus disse: você respondeu corretamente, faça isso e você viverá. Então, não existe uma promessa de que você vai herdar a vida eterna no futuro. A vida eterna, você pode herdar ela agora. O que é o perdão? Jesus tanto fala sobre perdoar. Acho que foi Pedro que disse: quantas vezes eu devo perdoar? Devo perdoar até 7 vezes? Jesus, 7 vezes 70. Perdoar. O que é o perdoar? O que é perdoar, na verdade? Perdoar é você reconhecer a falta de consistência do passado. Você não precisa perdoar nada que você não tenha se agarrado, tenha se identificado. Aliás, todo sofrimento que nós sentimos na vida, todo sofrimento psicológico, porque tem 2 tipos de sofrimento. É o sofrimento físico e o sofrimento psicológico. O que é o sofrimento psicológico? É a ansiedade, o medo, a angústia, o ressentimento, a mágoa. Tudo isso nasce da resistência mental. O que é a resistência mental? Você tem uma ideia de como a vida deve ser, você tem uma ideia de como as outras pessoas devem ser, você tem uma ideia de como esse momento deveria ser, e você não aceita o fato de que as coisas não são como você pensa que deveriam ser. Isso é você querer forçar uma situação que é diferente do que ela é. E a partir disso, pense num sofrimento que você tem. Pense sobre aquela pessoa que você sente raiva. Por que você sente raiva dessa pessoa? Você sente raiva porque você não aceita alguma coisa que essa pessoa fez. Mas espera aí, essa pessoa não é livre para fazer o que ela quer? Pode fazer com os outros, mas não comigo. Comigo não, porque eu não levo desaforo para casa. Então, você não leva desaforo para casa, você deixa os desaforos tudo dentro da sua cabeça. Pense num medo que você sente. Por que você sente medo? Porque você não aceita o fato de que você não conhece o futuro. Porque você não sente medo em relação ao passado. Você sente medo em relação ao futuro. Todo medo que você sente é em relação ao futuro. Aí você pensa o seguinte: nossa, o que vai acontecer comigo amanhã? O que vai acontecer comigo amanhã? E aí você pensa o seguinte: eu não sei. Ai, que medo, isso é alguma coisa ruim acontecer. Eu não sei o que vai acontecer depois da morte. Como é que vai ser? E aí você fica com medo da morte. Todo medo é uma não aceitação do desconhecido. E parece, quando a gente fala essa questão do tempo, parece que isso não tem nada a ver com ensinamento de Jesus. Que isso é coisa de, sei lá, de autoajuda, de desenvolvimento pessoal. Que Jesus falava, quer dizer, que Jesus morreu na cruz. Jesus não morreu na cruz. Jesus foi assassinado na cruz. Por quem? Por nós. Pessoas exatamente como nós.
Por que Jesus foi assassinado? Jesus não foi assassinado na cruz para nos libertar do nosso pecado. Olha que história mais traiçoeira desse falso eu, Jesus chama isso do príncipe das trevas. Espera aí, nós crucificamos Jesus e depois nós dizemos, ele morreu para redimir os nossos pecados. Não, ele não morreu, nós matamos ele. Por que nós matamos ele? Por que nós crucificamos ele? Porque nós tínhamos um pensamento diferente dele. O que ele falava não batia com aquilo que nós acreditávamos. Então nós tínhamos uma ideia na nossa cabeça, nós tínhamos um modo de como as coisas devem ser, e Jesus disse, pelo amor de Deus, não façam isso. Não façam isso, não é assim. E aí nós crucificamos ele por causa disso, e aí nós falamos, não, ele morreu para lavar os nossos pecados com o sangue dele. Pergunta isso para ele. O sofrimento atroz que nós causamos nele. Então daqui a pouco nós matamos as pessoas e dizemos, elas morreram para nos libertar dos nossos pecados. Espera aí, Jesus disse o seguinte, portanto vos afirmo, não andeis preocupados com a vossa própria vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que alimento, e o corpo mais do que as roupas? Contemplai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem armazenam em celeiros, contudo, vosso Pai Celestial as sustenta. O que não é? E aí vem essa questão da fé. Quando você se identifica com o conhecimento, você se torna aquilo que eu falei ontem de noite, você se torna um ramo cortado da videira. E aí você cria esse conceito, essa ideia de Deus, e você começa a ter uma relação com essa ideia de Deus, e você fala com eloquência sobre Deus, mas você nunca experimentou Deus de verdade. Se você experimentasse Deus de verdade, você abriria a mão do conhecimento. Por quê? Porque a fonte de tudo é Deus. Não esse homem que nos dá quando a gente pede. Mas o que é a fé? Existe uma diferença entre ter fé em alguma coisa ou ter fé a partir de alguma coisa. A maioria de nós tem fé em Deus. Quer dizer, nós estamos aqui sofrendo, Deus está lá no céu e nós acreditamos em Deus, nós acreditamos que Deus vai resolver nossos problemas. Isso é diferente do que acreditar que Deus existe em nós e que Ele é a fonte de tudo e que se nós tivermos fé nele, Ele vai cuidar de nós. Porque o nosso objetivo não é usar a nossa cabeça para criar riqueza. O nosso objetivo aqui na Terra é para que nós abrimos espaço para que o elemento divino, o sopro de Deus que existe em nós possa se manifestar. Mas nós não permitimos isso. Por que nós não permitimos isso? Nós não permitimos isso porque nós queremos fazer tudo com conhecimento, tudo com a nossa cabeça. Acreditar não é ter fé. Acreditar é coisa da mente. Fé é aquele sentimento de confiança profunda na vida que os animais têm, que os passarinhos têm. Jesus diz isso. Os passarinhos têm essa esperança. O passarinho, ele está sentado aqui, e aí quando ele quer ir saltar ali, ele não fica pensando, nossa, e se eu saltar naquele galho e aquele galho quebrar? O que vai acontecer? Não, ele tem uma confiança que nós perdemos. Amanhã nós vamos trabalhar mais sobre isso, com profundidade, para você entender que a verdadeira riqueza que você procura no mundo lá fora, ela já existe em você.
mas você tem que dar espaço para que ela se manifeste. Por isso que talvez você nunca conseguiu nada ainda na vida. Porque você procura, como um ramo cortado da videira, produzir frutos. Mas Jesus disse, nenhum ramo que está desconectado do todo da árvore pode produzir frutos. Isso é extremamente importante. E Jesus disse mais, ele disse, portanto, não vos preocupeis com o dia da manhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Quer dizer, viva no agora. As preocupações que ainda vão vir, deixa elas de lado. O dia que você enfrentar a morte, você vai saber como se virar. O dia que o problema aparecer na sua frente, você vai saber como resolvê-lo. Mas se você não conseguir resolver o problema quando ele aparecer, e aí qual o problema? Qual o problema? Já existiu algum problema no passado que você não conseguiu resolver? E qual foi o problema? Ah, eu sofri. Mas o sofrimento, quando ele é consciente, ele nos desperta, ele nos... Olhe para a sua vida. Olhe para a sua história passada. Não foram os momentos que você mais sofreu, os que você mais cresceu ao mesmo tempo? A nossa mente, ela tem essa ideia bizarra de que ela sabe o que é positivo e o que é negativo. Ela sabe, a nossa mente tem essa ideia bizarra de que ela sabe o que é certo e o que é errado. O que é certo e o que é errado. E aí a gente começa a correr atrás daquilo que a gente acha que é certo e a gente quer fugir daquilo que é errado. Como tu sabe que a situação em que você está agora não é o melhor momento da sua vida? Você está sofrendo, mas como você sabe que esse sofrimento não vai te tornar uma pessoa melhor? Como tu sabe se esse sofrimento não vai te libertar de coisas no futuro? É isso que Jesus quer dizer quando ele diz não julgueis. Não julgar significa você aceitar as coisas como elas vêm. Mas o aceitar não significa ser passivo, se resignar. Mas, por exemplo, se tua mãe te diz uma coisa áspera, tu não precisa ficar sem falar com ela durante 90 dias. Perdoar é aceitar as coisas como elas acontecem. A gente sempre pensa que o perdão é em relação a outra pessoa. Eu vou perdoar você, mas da próxima vez que você fizer isso, aí nunca mais vou te perdoar. Quer dizer, você se coloca numa posição de superioridade. O perdão, ele é um ato de aceitação interna. Aceitar o outro como ele é. Mas o outro, ele é tão ruim comigo. Ele é tão mal comigo. Aceita essa ruindade, aceita essa maldade e depois te afasta dele. Sem rancor, sem remorso, sem querer planejar vingança. Você está entendendo? Aceite que o outro seja mal, porque se ele já fez uma coisa má, ele já fez. Só que você não precisa julgar. Você não precisa contar história, você não precisa começar a gritar, você não precisa começar a criar vinganças contra essa pessoa, porque isso são as portas largas da perdição. Você se apega a um fato que aconteceu no passado e você fica 30 anos querendo se vingar desse fato. E você perde a coisa mais preciosa que existe. A única coisa real, que é esse momento. Você não pode ser feliz no futuro. O futuro é uma ilusão. Você só pode ser feliz agora. Como você é feliz agora? Abrindo mão de todos os ressentimentos, de todos os apegos, de todas as mágoas. Viva esse momento. Ah, mas eu tenho contas para pagar amanhã. O que adianta se preocupar? Vai e paga a conta amanhã. Não, eu não tenho dinheiro. Como é que você pode arrumar o dinheiro? Ah, eu não posso. Então vai lá falar com a pessoa, dá um jeito. Mas o que acontece?
a gente começa a delirar, a mente começa a criar histórias, a criar devaneios, a criar situações. Isso é se perder pela larga porta, entrar pelas portas da perdição. O que é o inferno? O inferno é isso. O que é o demônio? O demônio é isso. Não existe outra maldade no mundo a não ser a maldade que nós mesmos infligimos. Eu e você, com nossas pequenas vinganças, com nossos ressentimentos, com nossas mágoas, com nossos apegos, com nossa ambição, com nossa ganância, não existe nada, com as nossas ideias fixas na cabeça. Presta atenção. Uma pessoa plena, completa, vivendo agora, ela não sai violentando outras pessoas. A esperança num futuro melhor transforma o presente num inferno. Já perceberam isso? Quanta coisa você faz para ter um futuro melhor? Você cria um inferno para você nesse momento. Você é infeliz. Você faz coisas. Se você tivesse um pouquinho de fé, não fé de que Deus vai cuidar de você, mas fé que brota de dentro de você. Presta atenção, a fé. Jesus disse uma coisa muito poderosa e que nós não entendemos. Ele disse, se você tivesse a fé do grão de mostarda, se você tivesse, algumas Bíblias traduzem a fé do tamanho do grão de mostarda. Mas ele não está falando do tamanho do grão de mostarda. Ele está falando do grão de mostarda. Qual é a fé do grão de mostarda? A fé do grão de mostarda é a semente tão minúscula. Ela nunca se questiona como eu vou me tornar uma árvore grande. Ela simplesmente deixa a vida que existe dentro dela se expressar. E aí ela se torna esse frondoso pé de mostarda. Então não é... Jesus nunca diz você precisa ter fé em mim ou ter fé em Deus. Ele diz, se você crer nas minhas palavras, porque se você acreditar no que ele diz, isso significa que você entende o que ele fala. Agora, se você tem uma ideia na cabeça, tudo que você vai ler é baseado na ideia que ele tem na cabeça. E veja bem, Jesus, ele diz, contemplai as aves do céu. O que ele quer dizer? Olhe para a natureza. Deus existe na natureza e Deus cuida da natureza. E você é o filho escolhido dele. Por que você quer fazer tudo sozinho? Por que você não deixa ele cuidar de você? Mas não é que ele vai te jogar um saco de dinheiro. É que se você se agarrar na essência interior, se você escolher viver no agora, na porta estreita do agora, todo sofrimento desaparece, todo medo desaparece, toda ansiedade desaparece. E quando tudo isso desaparece, o que sobra? O amor. A essência. Deus é amor, Deus é a essência. E quando a essência se manifesta, quando o amor se manifesta, nós vivemos num mundo de ação e reação. Se você manifestar o amor, você vai colher o amor. Porque toda a riqueza que tu busca, ela só serve para uma coisa. Ela só serve para te trazer conforto, paz. Conforto e paz. Só que se você estiver apegado a essa riqueza, você não tem conforto, você não tem paz, você tem muito dinheiro,
mas você está tão preocupado que você vai perder isso que você tem, ou que alguém não saiba o que você tem, que alguém não reconheça o que você tem, que você vive preocupado. Você vive estressado, por quê? Porque você acha, você equipara o falso eu, ele equipara ter com ser. E de novo, tenha tudo o que você quiser, você pode ter tudo o que você quiser, mas isso não vai te tornar mais completo, mais pleno, mais abundante. Nós vamos falar muito sobre isso, nós vamos falar sobre plenitude, nós vamos falar sobre abundância, nós vamos falar sobre como Deus vê essas coisas na nossa aula de amanhã. Nós vamos, a terceira resposta é isso. Por que as pessoas pensam que Jesus é o defensor da pobreza? Da onde isso veio? Então, preste atenção. Preste atenção. Tá tudo virado, tá tudo de cabeça trocada. Na interpretação normal, a eternidade é um tempo sem fim no futuro. Você não pode ser feliz no futuro. Você só pode ser feliz agora. Jesus fala muito, tá? Jesus fala muito sobre estar pronto, à espera. Jesus usa muito essa palavra. Jesus diz, não criem tesouros. Quer dizer, não coloque toda a sua atenção nas coisas do mundo. Porque presta atenção, as coisas do mundo vão e vêm. Não coloque toda a sua atenção no seu casamento. Porque seu casamento, ele está com uma data de término marcada. Data do término está marcada. O seu casamento vai terminar. Não, vai durar a vida inteira. Mas quando é que vai ser a vida inteira? Em algum momento, ou você vai assinar um papel de divórcio ou um atestado de óbito. E você vai estar sozinho. Criar tesouros no reino dos céus significa você viver uma vida contemplativa. Você vê milagres o tempo todo. Nós não vemos mais milagres, o desabrochar da flor, o pôr do sol. Ah, um pôr do sol, olha que lindo, pá. Mas você contempla isso? A essência, ela é contemplativa. A essência, você viver a partir da essência. Jesus fala da espera, mas não é aquela espera tediosa da fila do banco para tomar vacina ou fazer o teste do Covid. É a espera de você estar atento. Como se a qualquer momento um milagre pudesse acontecer e se você não está atento, você vai perder esse milagre. Presta atenção, ele disse o seguinte, a candeia do corpo, quer dizer, a luz do corpo são os olhos. Se teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se teus olhos forem maus, o teu corpo será mau. Presta atenção, o que isso quer dizer? Os olhos é a percepção, é o ponto de referência através do qual você mede a vida. Com a mesma régua que você mede, você será medido, ele também disse. E o que isso quer dizer? Se você mede a vida com a medida da sua mente, se você julgar o mundo a partir dos teus parâmetros próprios, você vai viver o inferno. Agora, se você viver a partir... o inferno são as trevas. O fogo do inferno... Presta atenção. Uma coisa eu posso te garantir. O dia que você deixar esse corpo, você vai voltar para a casa do Pai. O dia que você morrer,
Você não pode ir para um lugar onde vai ter fogo, onde vai ter chamas. Não. Por quê? Porque presta atenção. A única coisa que existe dentro de você, que é eterno, é o sopro de Deus. Como que Deus vai mandar o sopro dele para o inferno? Que é a vida. Não tem como mandar o sopro dele para o inferno. Agora, você pode viver o inferno até esse momento. Nesse momento você faz a grande jornada de volta. As pessoas pensam, presta atenção, o que é a vida eterna? A vida é eterna porque a vida que existe dentro de você é Deus. Isso é eterno. Você veio de Deus e você vai voltar para Deus. Mas você, como eu expliquei ontem, você pode viver longe de Deus. E aí você vai viver nas trevas e você vai sofrer. O oposto, o que é o oposto da morte? Nós pensamos que o oposto da morte é a vida. Ou você está vivo ou você está morto. Mas o oposto da morte não é a vida. A vida é eterna. O oposto da morte é o nascimento. A vida vem e você nasce. E aí você cresce, se desenvolve, e de repente você morre e a vida volta de onde ela sempre esteve. A vida eterna. Então quando Jesus diz, eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância, isso significa para que você viva o Deus vivo que existe dentro de você em abundância. Vocês estão entendendo isso? Presta atenção, isso não é religião, tá? Isso é sabedoria. Isso é filosofia. Isso é autoconhecimento. Isso é você olhar para si, você entender quem você é. Então, deixa eu te perguntar. Qual é o seu ponto de referência? Como é que você tem conduzido a sua vida? Você tem conduzido a vida a partir da mente ou a partir da essência divina? Você tem se deixado guiar pela intuição ou você tem tentado resolver tudo pela dedução? Você tem revelações no seu dia a dia? Porque quando você permite que a essência divina que existe em você conduza a sua vida, o que acontece? As coisas se revelam a você. Acontece a revelação. Agora, quando você quer resolver as coisas pela sua mente, você sempre deduz. Você sempre está deduzindo. Tem duas pessoas ali no canto conversando e dando risada. Você deduz que elas estão rindo do seu cabelo, porque você está ficando careca. Ou porque você não conseguiu ir no cabeleireiro e você não ajeitou o seu cabelo. Então, o que acontece? Você deduz que amanhã você vai sofrer uma doença terrível. E aí você sofre hoje pela doença terrível que você deduz que pode acontecer amanhã. Você deduz que aquilo que sua mãe disse foi só para te ofender, foi só para te humilhar, foi só para te colocar para baixo. E a partir dessa dedução você sofre o ressentimento, a mágoa. E você começa a reagir a partir dessa dedução. E você manda uns espinhos para sua mãe. E a sua mãe deduz que você está espinhando ela. E aí ela manda uns espinhos de volta. E vocês ficam como dois demônios se espezinhando. Isso é o inferno. Se você parar com isso, onde é que vai ter inferno? Você vai sentir a paz que transcende o entendimento. O que é isso? Isso é a paz de Deus. Você está em paz, mas você não entende por que você está em paz. E presta atenção, nós não estamos falando que sua vida você não vai ter dor. Mas existe uma diferença entre dor e sofrimento. O sofrimento vem com as histórias que você conta. Se você perde um ente querido, se você perde o seu pai, se você perde o seu amigo, se você perde a sua mãe, você não pode estar feliz. Você vai estar em dor, mas você vai estar em dor e em paz. Por quê? Porque você entende os desígnios de Deus.
Deus escreve reto por linhas tortas. O que isso quer dizer? O que isso quer dizer? Deus escreve reto por linhas tortas. Isso significa, não tenta medir os milagres da vida com a tua experiência do passado. Não tente viver o futuro baseado no que você experimentou do passado, porque o falso eu é isso. O falso eu é a forma, o falso eu é a experiência, é o conhecimento do passado. E quando você se foca só nisso, você só enxerga a forma, as coisas, o pensamento. Você está toda hora tramando um pensamento. Com os meus mentorados do acesso, eu sempre faço uma experiência, eu sei que tem muitos aqui também que já são meus mentorados, que foram meus mentorados. Eu sempre faço uma experiência, eu quero que tu faça essa experiência. Olha em volta de você, na sala em que você está, e nós já estamos encaminhando para o final, então sossega. Dá uma olhada, o que tem em volta? E você vai começar a dizer, tem um quadro, tem um abajur, tem uma cadeira, tem um tapete, mas e o que mais? Tem um livro, e aí você vai dizendo, e eu pergunto, o que mais? O que mais? Eu. E o que mais? E o que mais? Não sei, não tem mais. Um ventilador. Você relata todas as coisas, mas você não percebe o mais importante, que é o vazio, que é o silêncio. Existe um vazio, Sem esse vazio, sem esse vazio, eu não poderia, você nem ia me ver. A nossa mente, ela é como essa sala. Tem o vazio e tem as coisas. As coisas são o pensamento. Então, se você entulha a sua mente de pensamento, se você enche a sua mente de pensamento, não existe espaço vazio. É da mesma forma que como tudo que você enxerga são pensamentos. Você não se relaciona com Deus, você se relaciona com a ideia de Deus. Você não se relaciona consigo mesmo, você se relaciona com a ideia que você tem sobre si. Você não se relaciona com sua mãe, você se relaciona com os conceitos que você tem com a sua mãe. Ela é uma jararaca, ela só quer o meu mal. É com isso que você se relaciona. Você não se relaciona com o seu pai. Você se relaciona com as ideias que você tem com seu pai. Ele nunca disse que me ama. Ele nunca me abraçou. Ele é frio. Ele não gosta de mim. Se ele pudesse, ele teria nem queria que eu nascesse. Então o que acontece? Você tem essas ideias e você se relaciona com essas ideias. Isso é o inferno. Isso é o inferno. Então, o que eu quero que vocês entendam? É tanta coisa, né? Mas o que eu quero que vocês entendam? Não leve a vida tão a sério. A vida da sua cabeça. Jesus, chega um momento, ele insiste em dizer, eu não sou deste mundo, mas ele está nesse mundo. Você também não é desse mundo. Você não é desse mundo, mas você está nesse mundo. Se você conseguir viver como uma pessoa que não é desse mundo, você vai embora, você vai da onde você veio, você é do reino dos céus. O reino dos céus é a vida que existe dentro de você. Ela não se esvai. Ela não se esvai. E aí, você tem que cuidar um pouco. Todas essas coisas são mistérios não revelados. As pessoas falam coisas, mas você tem que olhar o que realmente te conduz para essa porta estreita do momento presente. O que te conduz? É isso que importa. Você tem que olhar o que Jesus fala essa parábola bonita do homem insensato.
Ele disse que tinha dois homens, um era insensato e o homem insensato construiu a sua casa sobre areia. O que é construir a sua casa sobre areia? Construir a sua casa sobre areia significa você construir a sua identidade com as ideias na sua cabeça. Porque daí você passa a viver num mundo de ideias, num mundo conceitual. E as ideias, as coisas, elas mudam o tempo inteiro. Elas são ilusórias. Elas são alucinações. Uma hora você pensa isso, outra hora você pensa aquilo. E você vive preocupado. Por quê? Porque se você é uma ideia na sua cabeça, qualquer ideia contrária te destrói. Por isso ele disse, o homem insensato que constrói a sua casa na areia, que quer dizer, o homem insensato que constrói a sua identidade baseada na mente, nas percepções que ele coleta, ele vive preocupado. Por quê? Porque qualquer chuva, qualquer vento, qualquer onda vai arrasar a casa, que é a nossa noção de eu. Aí ele diz o seguinte, você tem que ser como o homem prudente. Ele cavocou fundo até encontrar a rocha. E daí ele construiu a sua casa sobre a rocha. O que é a rocha? Não construa a sua identidade, a sua noção de eu, nas coisas da sua mente. Porque isso é transitório, isso passa, isso muda o tempo inteiro, é que nem uma casa sobre areia. Você tem que cavar fundo e encontrar aquilo que é eterno em você. A vida eterna. E aí você constrói a sua noção de eu a partir dessa vida que existe dentro de você. E se você construir a sua noção de eu a partir da vida que existe dentro de você, você vai viver em paz, como homem prudente. Então essas coisas todas, é importante a gente compreender, é importante a gente entender isso. Por exemplo, provavelmente você nunca experimentou o amor na sua vida. Ah, como assim? Eu amo os meus filhos, eu amo o meu marido. O que é o amor? Eu amo a minha esposa. O que é o amor? O amor vai muito além desse apego, dessa necessidade de proteção. Deus é amor. Deus é amor. E Deus é a nossa essência. Você só pode sentir o amor quando você sentir a sua essência. E quando você sentir a sua essência, você vai sentir o amor. E quando você vai olhar para outra pessoa, você vai enxergar através dos conceitos a essência da outra pessoa. E quando você enxergar a essência da outra pessoa, você vai sentir aquilo que Jesus disse. Você vai sentir que a vida que existe em você, a vida que existe no outro, é tudo a mesma coisa. Que isso aqui são só aparências, é só uma carcaça. E não compensa você julgar o outro pela carcaça. Você tem que julgar o outro pela essência. E aí você começa a perceber Deus no outro, verdadeiramente. E isso é o amor. E quando você vê Deus no outro, você não vê os erros, os pecados do outro. Porque todos nós somos como humanos imperfeitos. Por isso que Jesus disse, sede perfeitos como o Pai do céu é perfeito. Em essência, todos nós somos perfeitos. Mas quando nós nos afastamos da essência, nós nos tornamos imperfeitos. E quanto mais longe da essência, mais imperfeitos nós nos tornamos. E quanto mais imperfeitos nós nos tornamos, mais nós transformamos a nossa vida no inferno. Isso é o inferno.
E o pior de tudo, o inferno mais tenebroso, é você chegar no fim da vida, no leito da morte, e você entender que tudo foi ilusão. Que todas as coisas do mundo que você tanto prezou, que tudo isso já estava dentro de você e que você procurou isso o tempo inteiro. Você procurou fora, você correu para cima, você se cansou, você se estrebuchou, você se preocupou, você sofreu, você criou briga com todo mundo, você passou a perna em muita gente, você fez da sua vida um inferno e nada disso era necessário. Esse é o pior inferno. Esse é o pior inferno que você pode viver. Então, mais uma vez, eu não quero destruir as ideias de ninguém. Até porque isso não é possível. Tudo que é verdadeiro não pode ser destruído. E tudo que é falso não pode permanecer intacto. Entenderam? Então, do que nós estamos falando aqui? Nós estamos falando da interpretação, da estrutura que permite uma interpretação diferente do Evangelho. E amanhã nós vamos para a última parte. Eu falei que é tudo uma sequência. As pessoas estão... Aí você dá essas perguntas, mas como que eu acesso essa essência? Como que eu posso fazer com que essa entidade divina, esse elemento divino que existe em mim se manifeste? Porque presta atenção, quando Jesus diz que você precisa ser um discípulo dele, você precisa fazer o que ele fez. E o que ele fez? Ele diz o seguinte: o que eu faço não vem de mim, é o Pai que está em mim e que através de mim faz a sua obra. Deus quer operar através de você. Mas não um Deus lá fora, é o Deus que está dentro de você. Então amanhã nós vamos para a terceira parte. Eu espero você lá comigo, tá? Às 21h14 vai ser a terceira parte. Isso é uma aula só. Nós começamos ontem, avançamos hoje respondendo a segunda pergunta. Tudo que eu falei hoje é para responder a pergunta: qual é a proposta de salvação que Jesus nos traz? E essa proposta de salvação é a unidade. A unidade com o quê? Com o reino dos céus que está dentro de nós. E amanhã nós vamos falar sobre a questão da abundância. Ok? Um abraço, tamo junto.